Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos umas ideias bem interessantes de um livro antigo, lá de 1874. O nome é Getting On in the World, algo como Progredindo no Mundo, de um autor chamado William Matthews. A ideia aqui é fazer uma análise mais a fundo, sabe? Do que ele pensava sobre sucesso, sobre como levar a vida, mas com aquele olhar do século XIX. É curioso, né? Pensar no que alguém escrevendo há quase 150 anos achava que era essencial. Nossa missão aqui vai ser meio que garimpar esses princípios que ele defendia e ver o que, se é que alguma coisa, ainda bate com a nossa realidade hoje. Então vamos nessa investigação? O que será que era progredir no mundo naquela época, hein? Bom, para começar, o Matthews já manda direto uma ideia. A ajuda que vem de fora, ela tem limite. Ele argumenta que, mesmo as melhores leis, as instituições mais bacanas, elas sozinhas não fazem ninguém ser esforçado, ou rico, ou sábio. Cita até um pintor, o Leslie, que dizia: a arte pode ser aprendida, mas não ensinada. Parece que o foco dele é total na força que vem de dentro mesmo. Exatamente. E essa força interior, é o que ele chama de self-reliance, né? Isso é, nossa, super central no livro. Ele vê como algo indispensável mesmo. Tem até uma comparação curiosa com uma lagosta, que fora d'água fica, assim, totalmente perdida, né? Para mostrar como depender dos outros pode paralisar a gente. Ele faz um contraste bem forte. A ajuda que vem de dentro, do nosso esforço, fortalece. Já a ajuda externa, se for demais, segundo ele, podia até atrofiar a nossa capacidade, sabe? No longo prazo. É uma visão um pouco dura, talvez, mas a lógica é que são os desafios, as dificuldades e não as coisas fáceis que realmente moldam o caráter, a resiliência. Entendia. Uma visão que valoriza a luta, então. A dificuldade como mola. E essa força interna, pelo visto, tem que ser bem direcionada, né? O livro bate muito na tecla de escolher uma profissão que case com os talentos naturais da pessoa. Ele usa aquela imagem ótima do Sidney Smith, da pessoa triangular tentando caber num buraco quadrado. Genial, né? É perfeita essa imagem. Para descrever o desastre que é quando a gente está no lugar errado, na vocação errada. E dá uns exemplos que ficam na cabeça. O pequeno Handel, que ia tocar clavicorde escondido de madrugada. Sim. Ou o jovem pintor Benjamin West, que, como não tinha pincel, usou pelo do gato. Imagina. Nossa, isso mostra uma inclinação muito forte, né? Quase uma obsessão no bom sentido. E o mais interessante é como o autor liga essa escolha certa de carreira diretamente com a autoconfiança. Quando alguém acha e segue aquilo que tem aptidão natural, parece que a dedicação, o esforço, eles fluem de um jeito mais orgânico, sabe? Menos forçado. É como se a própria atividade desse a energia e a confiança. Aí a pessoa depende menos de validação externa, de empurrãozinho. Então, essa sintonia com o talento era vista como combustível para a autoconfiança e para a capacidade de seguir em frente sozinho. Faz todo sentido. E essa energia bem focada leva a gente para outro pilar do Matthews. O poder da vontade, da persistência. Ele resume isso num lema: a vontade e o caminho. E traz uma citação do Rochefoucauld que dá um nó na cabeça. Temos mais força do que vontade, e é muitas vezes para nos desculparmos a nós mesmos que imaginamos que as coisas são impossíveis. Forte, né? Muito forte. E ainda cita Virgílio para reforçar aquela ideia quase mágica. Eles podem porque pensam que podem. A crença na capacidade não é só um apoio, parece que é o que cria a própria possibilidade. Exato. A ênfase nessa força de vontade no livro é quase absoluta. E ele não poupa exemplos para mostrar o que ele quer dizer com vontade inflexível, né? Tem Napoleão olhando para os Alpes e falando: não haverá Alpes. Simples assim. Que ousadia! Total. Até na cidade do Duque de Wellington, que segurou a guerra contra Napoleão na Espanha e Portugal por anos. E um exemplo curioso da política americana. Um tal de Marcus Morton, que foi candidato a governador 16 vezes, antes de ganhar. 16 vezes, uau. Pois é. A vontade ali é mostrada como uma força que derruba não só barreira externa, mas até limite interno, físico mesmo. Ele cita o escritor Walter Scott, o poeta Lord Byron, o almirante Nelson.
Todos eles tiveram grandes feitos, apesar de problemas físicos sérios. E aqui a coisa fica muito legal. O livro está cheio de história de superação depois de começar mal. O famoso discurso de estreia do Benjamin Disraeli no parlamento inglês. Foi um fiasco. Riram dele. Sério? Não sabia disso. Sim, mas ele não baixou a cabeça e falou: chegará o dia em que vocês me ouvirão. E chegou mesmo. As primeiras pregações do Savonarola, lá em Florença, também foram um fracasso total no começo. E tem o caso do advogado Thomas Erskine. A carreira dele só decolou porque um colega teve uma crise de garganta. A tal estrangúria providencial, como o livro chama. Uma sorte incrível. Parece sorte, né? Mas ele estava pronto, tinha persistido, então quando a chance veio, ele agarrou. Foi fundamental. Sem dúvida. A mensagem dessas histórias é muito clara. Até na cidade é tudo. Tem uma frase no livro que resume isso de forma brilhante. Algo como: é a meia cabeça mais perto que mostra o sangue e vence a corrida. É a marcha a mais que vence a campanha. São 5 minutos a mais de coragem inflexível que vencem a luta. O sucesso para ele não era não cair nunca. Era a capacidade de levantar de novo, sempre. É essa resiliência, essa teimosia em não desistir que, no fim, separa quem progride no mundo. Mas não adianta só ter vontade e garra se a energia está dispersa, né? Isso leva a gente para o tema da concentração, da unidade de propósito. Matthews cita o Emerson falando da importância de achar nossa principal habilidade e focar nela, com tudo. Usa a metáfora da energia. O vapor concentrado numa caldeira move um trem. A mesma água, espalhada em gotas de orvalho, some rapidinho. Ótima analogia. O poder está na concentração. Ele menciona até um químico que dizia que o segredo do sucesso dele foi ter uma só ideia e ir atrás dela sem parar. E olha que interessante, ele já percebia naquela época que o mundo estava ficando mais complexo e exigindo especialização. Ele contrapunha o especialista focado com o faz tudo. Citava até um ditado em inglês que meio que desdenhava do faz tudo, né? Bom em tudo, mestre em nada. O famoso pau para toda obra, mas que não é excelente em nada específico. Isso. Mas, e isso é bem importante, o próprio Metz via um perigo aí. A especialização exagerada podia levar a pessoa a ficar bitolada, com a mente estreita. Ele até brinca com a figura do filólogo alemão obcecado só pelo caso dativo em latim. Imagina. Então, a recomendação dele era buscar um equilíbrio. Primeiro, se desenvolver como uma pessoa completa, com interesses variados. E só depois focar a energia principal na sua área. Ser um especialista, sim, mas sem deixar de ser uma pessoa interessante, conectada com o mundo. Um especialista com visão ampla, faz sentido. E essa concentração na hora de fazer as coisas leva naturalmente para outra questão: atenção aos detalhes. O autor conta aquela historinha do comerciante oriental que o segredo da riqueza dele era simples: nunca ignorar as pequenas coisas. Os detalhes. Exato. A lição é clara. Ideias geniais, planos ambiciosos, não valem nada se a execução falha nos detalhes, nos pormenores. Ele busca exemplos na arte, os esboços super cuidadosos dos grandes mestres, cada traço pensado. E na guerra, a minúcia com que líderes como Napoleão, Wellington ou o general americano Sherman planejavam a logística. Comida, munição, movimentação, detalhes cruciais. E se a gente conecta isso ao quadro geral, dá para ver que essa atenção aos detalhes é muitas vezes o que separa o trabalho mediano da maestria de verdade, né? Pode ser na escrita, na pintura, na ciência, nos negócios. E o Matthews liga essa atenção ao detalhe a um outro conceito bem legal: o poder de reserva. A preparação minuciosa, o cuidado com as coisas que parecem pequenas, tudo isso vai construindo uma base forte, uma força que fica ali, meio escondida, mas que está pronta para ser usada. Uma força subjacente. Isso. Aquela famosa frase atribuída a Wellington sobre ter vencido Waterloo nos campos de Eton, ou outra que o livro menciona sobre cuidar do arroz e dos bois do exército, sugere justamente isso. A vitória muitas vezes está na logística, nos detalhes que sustentam o esforço maior. Ou seja, prestar atenção nos detalhes não era perfumaria para ele, era construir uma força real, decisiva. Esse conceito de poder de reserva é muito interessante mesmo. A imagem da tropa que fica fora da batalha principal esperando o momento certo para entrar é poderosa.
A ideia é que a gente não deve viver sempre no limite máximo da nossa capacidade. É crucial guardar uma reserva de energia, de força, sabe? Para imprevistos ou para momentos que pedem um gás extra. Ele alerta para o perigo de estar sempre esgotado, ou played out, como ele dizia. Isso de trabalho, o overwork. É curioso que já em 1874 tinha essa preocupação com o ritmo da vida, né? Matthews cita uma frase: é o ritmo que mata. Olha só. Impressionante ele falar isso naquela época. Pois é, ele menciona figuras famosas da época dele e até antes que teriam se esgotado ou que viviam com medo disso. O escritor Jonathan Swift, políticos como Pew, Canning, um advogado americano famoso, Rufus Choate. A mensagem é um lembrete claro das nossas limitações. O corpo e a mente têm regras próprias, né, e precisam ser respeitados para a gente conseguir render bem por mais tempo. E o mais, talvez, contraintuitivo, seja a ideia de que o descanso e até o que parece pura perda de tempo, o ócio, pode ser muito produtivo. O livro dá o exemplo do Samuel Johnson, aquele escritor inglês famoso. Sim, do dicionário. Esse mesmo, ele teria descoberto as obras do poeta Petrarca por acaso enquanto fuçava numas maçãs que o irmão tinha escondido. Um momento de, sei lá, vadiagem aparente que abriu uma porta intelectual importante para ele. Que história! Isso meio que contrasta com a ideia de que só o trabalho duro, sem parar, metódico, é que gera resultado. Parece que ele reconhecia a necessidade de variar, de recarregar a mente e até de deixar espaço para o acaso, para serendipidade. Exatamente. A perspectiva que fica do livro é que a força, de verdade, a eficácia no longo prazo, não está em usar toda a energia o tempo todo. Pelo contrário, saber quando não usar a força total, guardar conscientemente uma reserva, isso é fundamental. Essa reserva serve para as emergências, claro, mas também para a qualidade do trabalho do dia a dia, para a sustentabilidade. É uma visão que aponta para um sucesso que se mantém, sabe? Construído com uma gestão inteligente da própria energia. E não só com picos de esforço que, inevitavelmente, levam ao esgotamento. Bom, então, para a gente amarrar as pontas dessa nossa análise das ideias do William Matthews, a gente começou com a base de tudo. A autoconfiança, que precisa ser alimentada por escolhas de carreira que combinem com nossos talentos. Isso. Depois, vimos a força gigante da vontade focada e da persistência que não desiste, que supera tropeço e fracasso. Fundamental. Exatamente. A perspectiva que fica do livro é que a força de verdade, a eficácia no longo prazo, não está em usar toda a energia o tempo todo. Pelo contrário, saber quando não usar a força total, guardar conscientemente uma reserva, isso é fundamental. Essa reserva serve para as emergências, claro, mas também para a qualidade do trabalho do dia a dia, para a sustentabilidade. É uma visão que aponta para um sucesso que se mantém, sabe? Construído com uma gestão inteligente da própria energia. E não só com picos de esforço que, inevitavelmente, levam ao esgotamento. Bom, então,
Para a gente amarrar as pontas dessa nossa análise das ideias do William Matthews, a gente começou com a base de tudo. A autoconfiança, que precisa ser alimentada por escolhas de carreira que combinem com nossos talentos. Isso. Depois, vimos a força gigante da vontade focada e da persistência que não desiste, que supera tropeço e fracasso. Fundamental. Aí, a importância de fazer bem feito, com concentração no objetivo e atenção aos detalhes. A execução primorosa. Exato. Não basta querer. E, por fim, esse equilíbrio vital, que vem de manter um poder de reserva e fugir da armadilha do excesso de trabalho, do esgotamento. Perfeito. E acho importante a gente lembrar, para fechar o ciclo, como ele definiu o verdadeiro sucesso. Ele dizia que não era só ficar rico ou famoso. O sucesso genuíno tinha mais a ver com fazer bem o nosso papel no mundo, qualquer que fosse ele, e com enobrecer nossa ocupação pelo nosso caráter, pela intenção por trás do que a gente faz. Tem uma citação dele que resume bem isso. Não é o chamado ou a posição na vida que confere dignidade ou nobreza ao homem, mas o homem que dignifica a posição ou o chamado. Uma visão bem focada na integridade, no esforço pessoal. Muito. Então, o que a gente leva disso tudo hoje? Fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Esse livro do século XIX valoriza muito virtudes como o esforço individual, a força de vontade de ferro, o caráter como chave para progredir. Como é que a gente pode integrar essa visão que tem seu valor, claro, num mundo como o nosso hoje, que parece valorizar cada vez mais a colaboração, o time, o bem-estar coletivo, a saúde mental? Como cultivar essa força interior, essa persistência, sem cair no individualismo exagerado ou no burnout, que o próprio Matthews, lá atrás, já estava alertando? É uma ótima questão. Fica no ar, né? Fica no ar, sem dúvida. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise das lições de Getting On in the World. Obrigado pela companhia nessa viagem no tempo e nas ideias.